Pessoal, vazou o roteiro da segunda temporada de Loki e revelou muita coisa, incluindo o que foi aquela cena final da primeira temporada, né? E até o próximo vilão da segunda temporada. Você quer descobrir tudo isso? Então vem comigo! Fala aí, nerds, aqui é o Daniel. Então, pessoal, temos que concordar com uma coisa, né? Com certeza a série do Loki foi uma das melhores, se não for, talvez a melhor de todas as séries da Marvel, né? Porque aquilo ali foi quase que uma obra-prima, já que na qualidade dela foi impressionante. E também porque tivemos muitas coisas super importantes para o futuro do Sam, lá com o multiverso se abrindo, né? E tivemos a primeira ideia do que seria o Kang no futuro do Sam, lá, do que ele falando que ele fez na Guerra Multiversal. Hoje nós vamos falar da segunda temporada de Loki, já que no final lá da primeira tivemos aquele baita choque, né, quando percebemos que graças a Sylvie ter matado aquele que permanece, quando o Loki voltou para a AVT, ele foi parar no que a gente, pelo menos naquele momento, achava que seria um outro universo, onde o Kang, o Conquistador, já seria o líder da AVT, porque a gente olhou aquela imagem lá, aquela estátua lá, pensou que era o Kang, né? E consequentemente o líder também de todo o universo. Porém, eu vou te mostrar que isso não tem nada a ver com vários universos. Tipo assim, o Loki não foi parar em outro universo, não. Você vai entender e você vai perceber como tudo vai se encaixar, porque esse vazamento de fontes confiáveis de insights revelou tudo que se encaixa perfeitamente. Mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa o seu like, porque pessoal, você não tem noção como o seu like é importante para mim, isso me incentiva cada vez mais trazer conteúdo para você. Então se você não quer perder notícia nenhuma, já deixa o seu like e se inscreve aqui para me ajudar. Então vamos agora para a nossa tão querida e esperada notícia. Pessoal, tudo isso começou graças ao fim das gravações da segunda temporada, né, que acabaram agora, e acabou que começou a fase do pós-produção, né, onde eles vão acabando de terminando todas as partes da edição, terminando tudo lá nos bastidores, né, fazendo alguns ajustes. E na semana passada, a jornalista chamada Grace Randolph revelou que a Marvel havia feito uma sessão especial para os executivos da Disney, quer dizer, os chefões lá, que vão olhar se falar se tá bom ou se tá ruim. E com essa exibição aconteceu os 2 primeiros episódios da próxima temporada. Então sim, pessoal, esse vazamento que eu vou falar aqui, esse vazamento do roteiro, é apenas desses 2 primeiros episódios. Infelizmente não sabemos toda a série, toda a história, mas pessoal, você vai entender que somente esses 2 episódios já revela quase que a trama completa, vilão, plot twist, tudinho. E lógico que quando um executivo vê alguma coisa, sempre acaba caindo na internet, né? Você sabe que meu filho sempre tem uns dedos duros ali que joga na internet, e nesse caso foi o próprio Daniel RPK quem vai contar essa história pra gente, tudo que aconteceu, todos os spoilers, e ele é uma baita fonte confiável. Então, se você já está preparado para os spoilers, fica aqui comigo, porque esse vídeo aqui com certeza pode ter possíveis spoilers da segunda temporada. Vamos então começar com aquela notícia que já intrigou muita gente por muito tempo. Lá que no final da primeira temporada vimos que o Loki foi para um outro lugar, onde possivelmente o Kang Conquistador estava tomando conta da AVT. Então a gente ficou maluco com isso. Bom pessoal, todo mundo, inclusive eu, a gente achava, né, que aquilo ali era um outro universo. Porém, segundo o Daniel RPK, na verdade, pessoal, olha isso, o Loki foi parar no passado. Sendo mais específico, em uma época em que aquele que permanece era o líder da AVT e não ficava escondido lá naquele castelo gigante no lixão do universo, não. Ele trabalhava mesmo como um chefe. Nessa época, aquele que permanece tinha criado a AVT e comandava ela sendo de fato o seu chefe. Ele estava à frente do trabalho, ele falava, ó, vai para lá, vai para aqui. Porém, é revelado que por algum motivo ele precisou mudar tudo isso e simplesmente, pessoal, apagou a memória de todos aqueles agentes da AVT, fazendo que assim começassem a acreditar que eles foram criados na verdade pelos Guardiões do Tempo. Com isso, aquele que permanece por algum motivo que não foi revelado, né, se escondeu naquele castelo, aonde provavelmente ficou lá por eras e eras, né, já que ele fala mesmo que ele é mais velho do que aparenta. Então talvez aquele pessoal lá da VT também não envelhece também não. Isso daqui, pessoal, até que é bem interessante, porque tipo assim, até então não faz o menor sentido ele ter saído do cargo, né,
né? Que ele mesmo criou, ele criou para ser o chefão de lá e ele abandonou todo esse trabalho e teve todo o trabalho de criar os Guardiões do Tempo, toda aquela historinha lá. Porém, com certeza, isso deve ser com certeza explicado na série, né? Nos decorrer dos próximos episódios. Aliás, ao passar desses 2 episódios, também vai mostrar o Loki, né? Que a mente dele vai ficar flutuando entre o passado e o presente, até que Mobius o leva até o Ball. O personagem, né, que vai ser interpretado pelo Ki Kun Kwan, né? Que é um ator lá. Esse personagem é o responsável por toda a tecnologia da AVT e vai criar um dispositivo que vai entregar ao Loki para que ele consiga retornar totalmente ao presente. Só que isso aqui, pessoal, é muito doido, porque isso aqui levanta uma grande questão aqui para a gente debater, já que estamos falando novamente de viagem no tempo. E como você sabe que foi explicado lá em Vingadores Ultimato, quando uma pessoa viaja no tempo, na verdade, pessoal, ela está viajando pelo multiverso, mais ou menos assim, porque ela está criando um novo multiverso. Já que quando ela volta no tempo, ela está criando uma nova realidade a partir do momento que ela muda algo naquele passado. Ela está criando uma nova alternativa, realidade alternativa. Ou seja, pela lógica, se o Loki foi para o passado, onde aquele que permanece é o líder de lá, de toda a VT, e ele muda alguma coisa lá, como simplesmente, né, a própria viagem no tempo que ele vai fazer, na verdade, ele está criando um novo universo, onde o Loki foi para esse lugar e a partir desse momento começam a existir 2 AVTs ao mesmo tempo. Olha que doideira! A AVT que nunca teve o Loki lá e a AVT que a partir daquele momento tem um Loki lá. Porém, ao mesmo tempo sabemos disso, porém também sabemos que a AVT não se passa no tempo normal, no tempo como se fosse um mundo normal, ele se passa em uma outra realidade, já que nem as joias do infinito tem poder lá. Então pode ser que essa AVT, nesse lugar que ela fica, a gente não sabe, não funcione com as regras de viagem no tempo e consequentemente assim, não teria consequência nenhuma ele ficar indo para lá e para cá e não teria outras ramificações. Outra informação importante desses 2 episódios, né, foi sobre o vilão da série, que na verdade, pessoal, para surpresa de todo mundo aqui, não será o Kang, e sim uma variante, pessoal, da Sylvie, só que mais velha, interpretada pela atriz Kate Dickitt, e que está tentando corrigir os seus erros do passado com a ajuda de agentes desonestos da AVT. O que mostra que provavelmente nessa série não teremos o Kang como principal vilão, mas alguma coisa deve ter dele, né? Tipo uma provinha pra gente ver ele. Só que a série não vai ser dele, o foco dele mesmo vai ser em Vingadores Dinastia Kang e um pouquinho antes em Homem-Formiga 3 Quantumania. A missão dessa Sylvie é apagar as novas linhas do tempo que acabaram surgindo após a morte daquele que permanece. Porém, Loki e o resto da equipe da AVT querem impedir isso, né, para que não haja mais mortes pelo multiverso, porque estamos falando de bilhões de pessoas quando uma realidade é apagada. E que essas linhas do tempo, ele quer que elas sejam livres, né? Na década de 70 também acabamos encontrando a Sylvie, que foi para lá trabalhar no McDonald's. Olha que doideira, né? Essa notícia aqui, pessoal, é outra que levanta enormes especulações, essa da variante da Sylvie. Já que pensa comigo, a vilã da série vai ser a Sylvie do futuro. Então, pode ser que quando a Sylvie, a que a gente conhece lá da primeira temporada, matou aquele que permanece, ela abriu o multiverso e uma nova variante dela surgiu. E essa variante mais velha quer corrigir os erros do passado. Talvez, pessoal, esse erro do passado seja justamente a morte daquele que permanece e, consequentemente, a abertura de todo o multiverso. Essa Sylvie mais velha percebeu que isso não foi uma coisa boa. Com isso, ela está tentando novamente apagar todas essas linhas do tempo alternativas, assim como aquele que permanece fez lá com o poder da Goliath. Ele fez isso e ela quer fazer a mesma coisa. E talvez fazer de novo, né, aquela linha do tempo sagrada e novamente talvez se tornar, quem sabe, a líder da AVT. Sim, pessoal, talvez teremos uma Sylvie mais velha que vai falar com a sua versão mais jovem, o como ela foi burra e inconsequente ao ter aberto o multiverso, porque talvez ela, como é do futuro, né, a gente está falando de passado e futuro,
Falamos do Loki que foi pro passado, então pode ser que nessa temporada aqui a gente veja mais esse coisa de futuro, passado, e essa do futuro percebeu o quanto deu ruim a variante dela do passado ter feito toda aquela treta toda. Então, consequentemente isso, ela vai querer acabar com tudo e voltar ao que era. Porém, logicamente, não vai ter como, alguma coisa vai dar de errado. Talvez a própria Sylvie, a mais nova, interfira falando, não, você não sabe o que você está falando, ou talvez alguma outra coisa aconteça, mas consequentemente não vai fechar o multiverso vai continuar abrindo cada vez mais. E por último, desses todos os vazamentos, nós temos mais um vazamento, que é também sobre outro problema que eles vão ter que lidar, que é com um personagem chamado de X5, que é um agente desonesto da AVT, que escapou para a linha do tempo normal, né, para se tornar uma estrela do cinema dos anos 70. E vai ser interpretado pelo ator Rafael Casal. E lembrando que tudo que eu falei aqui, infelizmente nada foi confirmado, mas se foi o Daniel RPK, pode ficar tranquilo, pessoal, porque esse cara sempre acerta em 99% das coisas que ele divulga dos bastidores. Mas agora comenta aqui se você está ansioso para essa segunda temporada de Loki e se você gostou desse vazamento. Você acha que a série poderia ter sido melhor ou se esse vazamento vai ser uma boa temporada para a série do Loki ou se você preferir que o Kang fosse o vilão da série? Comenta aqui, se inscreve no canal porque isso me ajuda demais, tá bom? Valeu!